Chegou o grande momento, galera. Chegou o grande dia. Chegou. Como o nome do filme já diz, um novo dia. Chegou o grande dia. Ai, vamos comentar com spoilers. Sim, já vou avisando. Se você não viu o filme, esse vídeo não é pra você, porque quando eu for postar esse vídeo já vai ter passado muito tempo, então com certeza a galera já vai ter assistido. Então esse vídeo aqui já tem spoiler. Então, se você não viu, esse vídeo não é pra você. Então sai fora daqui. Ou se você quiser ver, pode ver. Mas então, galera. Então, chegou o grande dia, chegou o grande momento da gente comentar sobre Homem-Aranha, Um Novo Dia, que é o novo filme da Marvel, mano. Nossa senhora, mano. Ai, como eu tava tão ansioso. Quem viu meu Instagram sabe que eu já tava no shopping, mano, e eu peguei uma fila imensa, meu amigo. Imensa, juro, a fila tava, ó, enorme, 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 mano. Muito difícil, mano. Eu acho que nenhum outro herói chega aos pés do Homem-Aranha no nível de grandiosidade pra bater uma fila de ingressos, uma fila tão grande assim como o Homem-Aranha, mano. Porque não tem jeito, mano. O Homem-Aranha é o maior herói que tem, mano. Não tem jeito. Mas enfim, galera, chega de enrolação, temos muito que comentar. Temos muito que comentar sobre o final, sobre a cena pós-crédito, o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei. E também falar se eu gostei ou não do filme. Já já vou falar. Mas então, temos também que falar sobre o destino da Jean Grey, o que que ela foi fazer no filme, para onde ela vai depois do final do filme. Também vamos falar sobre o destino do Hulk, destino do Justiceiro e mais um montão de coisa, galera. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E já de quebra, joga a teia no like, joga a teia nesse like, joga a teia no botão de se inscrever também, por favor. E também me siga no Instagram para vocês acompanharem mais do que eu estou produzindo, do que eu estou fazendo. E apesar de eu não usar muito, então chega de enrolação e vamos logo comentar sobre o filme, que eu estou muito ansioso para falar sobre o filme. Então, galera, eu curti o filme, vou dizer para vocês. Quem viu meu Instagram sabe, eu botei lá, assisti o filme e eu adorei. Eu adorei, galera. Eu estou feliz com o resultado. E já vou dizer de cara, é o melhor filme do Tom Holland. É o melhor filme do Tom Holland, não tem jeito. Não tem jeito, é o melhor filme do Tom Holland. Eu já vou dizer de cara que esse filme não é um filme que fala sobre os outros personagens. O protagonista é o Homem-Aranha, é o Peter Parker, beleza, que o Justiceiro ele aparece bastante, tem as cenas dele lá. E já vou até dizendo que o Justiceiro foi o melhor personagem desse filme. Eu gostei muito dele, mais dele do que o próprio Peter Parker. Assim, eu gostei pra caramba do Justiceiro. O Justiceiro ele rouba a cena no filme, então pra mim ele foi demais. Então ele aparece muito. A Jean Grey também aparece demais. Da metade pro final ela aparece. E ela aparece bastante, a Jean Grey, né? Que já já vamos comentar sobre cada personagem aqui. E também personagem também que aparece nesse filme, mas só aparece em duas cenas que falaram que ia estar nesse filme, mas e apareceu, foi a Helena, né? A Viúva Negra, a nova Viúva Negra, né? E a Helena aparece, ela aparece, mas só em duas cenas do filme, né? E aquela cena falaram que ia ter uma cena que eles iam se ver completamente nus, tá ligado? Não completamente nus, né? Porque o Homem-Aranha tava de cuequinha lá, tá ligado? Então, até porque a gente sabe perfeitamente que isso é um filme pra criança, né? Então não ia ver sentido, né? Ter uma cena deles dois nus, nem nada do tipo, então. Mas enfim, galera, como eu disse, esse é um filme do Homem-Aranha, do Peter Parker. Ele é focado no Homem-Aranha, no Peter Parker, nos problemas dele, da vida dele, ele tentando enfrentar os problemas dele como Peter Parker, como Homem-Aranha. E eu vou falar uma coisa, a vida dele como Peter Parker não tá boa não, mas a vida como Homem-Aranha tá show. Me lembrou um pouco o Homem-Aranha 3. Sim, já vou dizer de cara, esse filme tá lotado de referência aos filmes antigos do Homem-Aranha. Lotado. Tem referência aos filmes do Andrew Garfield, tem referência aos filmes do Tom Maguire, tem referência aos filmes os filmes não, aos games. Sim, tem referência aos quadrinhos, tem referência a tudo que é tipo de coisa você imaginar, mano. Então, esse filme é um filme feito pros fãs mesmo, pra gente abraçar com carinho. E a gente dizer eu te amo, cara, porque esse filme foi feito pra isso, galera. Foi feito pra isso mesmo, pois é.
E também, outra coisa também que não podemos deixar de comentar foi sobre a Jean Grey, né? Que foi a grande revelação da personagem da série Sync, né? Que a personagem da série Sync, e muita gente tava se perguntando quem vai ser ela e tal, e etc. Bom, assim que ela foi anunciada, teve rumores dizendo que ela ia ser a Mary Jane, né? Por ela ser ruiva e tal, e etc. Outros rumores diziam que ela ia ser a Gwen Stacy. Mas não, acabou que ela foi a própria Jean Grey. Então, já temos a primeira mutante no universo Marvel. Então no universo do MCU, né? Na verdade, no universo meio-meio, já temos a primeira mutante. Mas a galera vai se perguntar, ô Liz, mas o que a Jean Grey tá fazendo no filme do Homem-Aranha, ué? Mas faz parte, ué, faz parte. E eles, como eles estão, os X-Men estão chegando, então a primeira mutante que eles decidiram começar pra já ter, como é que eu posso dizer, um primeiro gancho, assim, pro filme dos X-Men. O primeiro mutante que eles decidiram usar foi ninguém menos que a própria Jean Grey. E isso é normal, galera, super normal. Não se lembra que a Viúva Negra apareceu no filme Homem de Ferro 2, pra logo depois formar os Vingadores? Não se lembra, o próprio Homem-Aranha mesmo não apareceu no filme do Capitão América pra depois ele ter seu próprio filme? Então, é assim, galera, completamente normal. Então, total normal a aparecer, novos personagens, os personagens em filmes de outros personagens, né? Como, né, a Viúva Negra no Homem de Ferro, o Homem-Aranha no filme do Capitão América e por aí vai. Então, totalmente normal, tá ligado? E outra coisa, agora falando sobre a Jean Grey no filme, então, eu acho que, como eu disse, beleza, ela foi embora da cidade, a gente viu que ela foi embora, mas eu acho que é só uma questão de tempo pra já a gente ver a Escola Xavier se fundando e ela se juntar aos X-Men. Então já os X-Men estão chegando. Isso dá tudo indicando a crer que os X-Men estão chegando, estão mais perto do que nunca. E outra coisa também é que não podemos deixar de comentar também, ainda sobre ela, sobre a Jean Grey, é uma coisa que eu fiquei muito tempo perguntando no filme. O que é a VMAX, tá ligado? Porque, o que é a VMAX, né? Porque tava deixando a desejar a gente. Porque, mano, o filme tem 2 horas e meia, mas passa tão rápido, tão rápido. E o filme te prende muito, mano, que, cara, não parece que o filme tem esse tempo todo, mano. Não parece. Não parece, mas, mano, é muito bom o filme, mano. Muito bom mesmo. Mas, enfim, a VMAX é nada mais nada menos que um ar-condicionado. Simples. Pois é, a VMAX é só um ar-condicionado. Foi a última coisa que a Sarah viu, a irmã da Jean, antes dela morrer, tá ligado? E outra coisa, eu tô doida pra saber quem vai ser o novo ator do Ciclope, pra ver quem vai fazer com a Jean Grey. Com essa Jean Grey da série Sync, né? Porque ela já é a terceira atriz a interpretar a Jean Grey na história dos X-Men nos cinemas. Pois é. E eu vou dizer que eu gostei da Jean Grey dela. Eu gostei, né? Apesar... E a gente pode ver, né, que aquela organização, os verdadeiros vilões do filme, o verdadeiro vilão deu a entender no começo, a gente assistindo, que ia ser a Jean Grey. Mas não é a Jean Grey. É simplesmente aquela organização lá pela qual aquele nego lá, que eu esqueci o nome dele. Enfim, se alguém souber, comente aqui embaixo. Se alguém se lembra de quem é esse personagem, comente aqui embaixo. Mas enfim, aquele nego lá, aquele negão lá que tá trabalhando na polícia e tal, que ele tinha aquela organização e o tentáculo, os ninjas do tentáculo, né, agora trabalhavam pra eles e tal, e etc. Enfim, ele era alguma coisa relacionada à polícia, eu não tô lembrando. Eles caçavam mutantes. E aí, obviamente, eles queriam pegar a Jean, né? Já que a Jean é uma mutante, ela é uma telepata também. E outra coisa também, falando até nisso, vocês se perguntaram por que ela não conseguia invadir de jeito nenhum a mente do Peter? Simples, porque pelo simples fato de que o sentido de aranha não deixava. Ele tinha um sentido de aranha e o sentido de aranha não deixava a Jean Grey entrar na mente dele. Simplesmente isso. Foi simplesmente sentido de aranha. E outra coisa também, que não podemos deixar de comentar, é sobre o retorno da MJ, da Zendaya, né? Eu falei da Mary Jane, tudo falando que a série 5 podia ser a Mary Jane, mas não ia ter sentido ter duas MJs no mesmo universo, né? Mas então, enfim. Mas a personagem da Zendaya, ai meu amigo, como ela é chata, velho. E eu vou falar, naquela cena que eles se beijam, eu falei assim, logo de primeira, mano, isso é muito roteiro, mano. Isso é muito roteiro. Mas aí quando foi mostrar que era o vilão, que era a própria Jean Grey que estava lá na mente dela, ela falou assim, agora faz sentido. Agora faz sentido. Né, mas, mano, enfim, o casal não tá de volta.
né? No início eles enganaram perfeitamente a gente, mas não, o casal não tá de volta e graças a Deus não, porque eu não gosto desse casal, não gosto mesmo, tá ligado? E então foi tudo planejado pela Jean desde o início, né? Mas a MJ nesse filme não faz nada demais, não, galera. Só tá lá pro seu interesse amoroso dele e pronto. E eu tomara, por favor, eu espero, Dona Marvel, por favor, Dona Marvel, que não bote mais essa MJ e bote um novo interesse amoroso pro Peter. Por favor, bote a Gata Negra, por exemplo, ou então a Gwen Stacy, tá ligado? Qualquer uma das duas. Mano, porque se for assim, eu vou ficar muito feliz. Que seja a Gata Negra, por favor. E digo mais, eu gostaria muito de ver a Gata Negra vivida pela atriz Sydney Sweeney. É o meu sonho mesmo, né? Pra apagar aquela desgraça que foi Madame Teia e botar ela agora no auge, né? Que é o que ela merece, porque a Sydney Sweeney realmente merece algo maior. E, mano, agora outra coisa também que nós podemos também deixar de falar é sobre a participação do Justiceiro. Que o Justiceiro, pô, ele roubou a cena no filme pra mim, mano. Ele roubou a cena no filme. O Justiceiro tá demais, demais nesse filme. Ele arrasa, ele arrasa. E naquele momento lá no final, quando ele deu aquele tiro, ai, quase que o Homem-Aranha morria, mano. Quase. Mas foi por muito pouco, mas graças a Deus ele conseguiu ser salvo. E o Justiceiro, mais uma vez naquela cena final, ele mandou no bem demais, né? Ele falando pro Homem-Aranha que era o seu amigo e tal. E ele se vestiu lá de Homem-Aranha. Ele disse: se você quer sair daqui, eu tenho um plano. E o plano dele, ele se vestiu de Homem-Aranha, né? E tudo. E pra galera acreditar que o Homem-Aranha tava lá dentro ainda. E não o Peter Parker, né? Porque o Peter Parker ele saiu do hospital. Enfim, quem assistiu o filme, vocês vão entender. Vocês vão entender isso eu tô falando literalmente da última cena do filme, de uma das últimas cenas. E falando em última cena do filme, e aí? O Ned lembrou do Peter Parker? Ele lembrou que o Homem-Aranha, que o Peter Parker existe? Ele se lembrou da existência do seu amigo? Aparentemente sim. Por causa daquele aperto de mão lá do Peter. Então, todo aquele aperto de mão lá deu a entender que ele se lembrou de tudo. E detalhe, logo no começo do filme, quando aparece a logo da Marvel, aparece logo eu não sei se vocês prestaram atenção, mas aos poucos vai sumindo o Peter Parker das memórias dele, tá ligado? Da memória dele e da MJ, tá ligado? Então, mas agora deu a entender realmente. A Zendaya não, a MJ ela realmente não se lembra de quem é o Peter Parker, ela realmente não se lembra e nunca vai se lembrar. Agora o Ned deu a entender que sim, que ele se lembrou e que agora parece que eles vão voltar a ser amigos. Ou quem sabe não, né? Vai que o Ned em breve se torne um novo vilão. Porque caso você não sabe, nos quadrinhos, o Ned, ele existe nos quadrinhos, só que ele é o melhor amigo do Miles Morales no universo Ultimate. Tá ligado? Então ele não é o melhor amigo do Peter Parker, ele é o melhor amigo do Miles. Que falando em Miles Morales, deixou a desejar. Eu queria ter visto o Miles Morales nesse filme. Eu queria ter visto, porque o Tom Holland mesmo disse que já tem planos para passar o bastão de Homem-Aranha para algum outro ator futuro. Aí eu penso na minha cabeça, ou é um novo Peter Parker, né, que de outro universo aí, que pode ser vivido por um outro ator aí, ou pode ser o Miles Morales. E eu tô torcendo muito para que seja o Miles Morales. Eu torço para que seja isso. Pois é. Então. E sobre os vilões, galera? Os vilões aparecem pouco. O Tentáculo, o Escorpião. Mas enfim, o grande vilão mesmo do filme é aquela organização lá, no qual a Jean Grey tava atrás, tá ligado? Não é a Jean Grey. É aquela organização lá, tá ligado? Então, mentiu pra gente, enganou a gente desde o início do filme, o filme todo, tá ligado? Aí os vilões e tal, que a gente vê como Escorpião e tal, são só vilões secundários, tá ligado? Não são vilões principais, não. Que inclusive, falando em vilões, a gente vê logo no começo do filme ele combatendo vários e vários vilões em vários dias, fazendo um em cada momento, fazendo referência a cada capa. Eu falei isso no vídeo analisando o trailer aqui no canal, né? Que cada um faz uma referência aos quadrinhos. Pois é, galera. Então, muito bom mesmo. Sim, e falando lá e outro personagem também que não podemos deixar de falar é sobre o Hulk. O que eu achei do Hulk? Finalmente o meu bebezinho voltou. Finalmente, quem me acompanha sabe o quanto que eu adoro o Hulk. Finalmente o Hulk tá de volta. Finalmente o Hulk voltou, galera. Finalmente o Hulk voltou. O Hulk selvagem voltou, galera. Ai, ai, não, né? E
E uma coisa que eu fiquei me perguntando logo, mas logo depois ficou claro pra mim quando eu fui ter uma conversa com alguns amigos, tá ligado? Que foi, o que aconteceu com o Hulk depois que ele sofreu aquela queda no final? Aí foi mostrar, né, que ele foi pra um hospital psiquiátrico e tal, né? O que dá a entender que ele foi preso. E deve ser até por isso que ele não vai estar no próximo filme dos Vingadores, tá ligado? Porque ele está preso, entre aspas, tá ligado? Depois do que aconteceu com ele nesse filme do Homem-Aranha. Mas ele aparece pouco, ele só aparece em uma cena lá e é isso. E é isso, galera. E é isso, galera. E agora vamos falar sobre ainda sobre o Hulk. A cena que ele aparece é justamente logo lá no final, né, quando rola aquela batalha final lá em cima daquele prédio e tal e etc. Não é a batalha final, é antes da batalha final. E é um momento muito bom. É uma cena de luta muito incrível. Mais uma vez o Hulk, porque pô, o Hulk já enfrentou o Thor, já enfrentou o Loki e agora vai enfrentar o Homem-Aranha, mano. Enfrentou todo mundo, enfrentou o Thanos também e agora ele vai enfrentar o Homem-Aranha, mano. Pô, o Hulk, ainda bem que pelo menos ele não se lascou, né? E o que deu a entender é que o Hulk, não o Banner. O Banner não se lembra, mas o Hulk ele se lembra da identidade do Homem-Aranha. Deu a entender que ele se lembra de quem é Peter Parker. Pois é. Isso com certeza se lembra. Agora eu vou falar algumas coisas que eu não gostei no filme. Teve duas coisas que eu não gostei. Não gostei como eu já disse, eu acho que eles não deviam ter investido no relacionamento dele com a MJ, porque pra mim podia ser perfeitamente um outro interesse amoroso. Nada de MJ, esquece MJ, pra mim devia ser a Gata Negra, como eu já disse, ou a Gwen Stacy, qualquer uma delas, mas nada de MJ. E outra coisa também que eu queria ver era ver ele trabalhando, tá ligado? Porque a gente não viu quase nenhuma cena dele trabalhando, dele no trabalho. Porque, pô, como é que ele faz os lançadores de teia? Como é que ele tem aquele computador? Como é que ele tem aquelas coisas todas, tá ligado? Ele tem que trabalhar, pô, porque o Homem-Aranha tem que ser assim, pô, tá ligado? Sem trabalhando, sem namorada, tá ligado? Bem como eu falei pra vocês no meu vídeo de análise, pô, tá ligado? Porque o homem, quanto mais Homem-Aranha lascado, melhor, tá ligado? E a gente sabe quanto que ele deve aluguel, quanto ele tem problemas financeiros, muita coisa, tá ligado? Então isso deixou a desejar. Ele mostrar ele no trabalho e tal, etc. Ele devendo aluguel, senti falta disso, né? Assim como a gente viu no Tobey, tá ligado? Que eu ainda não acho que o Tom Holland, né, superou o Tom Maguire. Eu ainda acho que não. Nem o Andrew Garfield. Quer dizer, o Andrew Garfield talvez, mas o Tom Maguire acho que não. Eu ainda acho que ele não superou o Tom Maguire, não. E acho até um pouco difícil superar. Agora vamos falar sobre a cena pós-crédito. A tão aguardada cena pós-crédito. Então, a cena pós-crédito não é tão ruim quanto dizem, tá ligado? Estão falando muito mal da cena pós-crédito, mas ela não é tão ruim assim, tá ligado? Porque a cena pós-crédito mostra lá o chip, né, o rastreadorzinho do Ned, que ele criou, né, lá pra tentar adivinhar onde tá o Homem-Aranha e tudo. E simplesmente porque o Ned é mó fã do Homem-Aranha, né, a gente viu isso. E simplesmente vai pra fora da Terra, vai mostrando que vai em outro planeta. O que referencia e aí o filme acaba com a frase, o Homem-Aranha voltará. E ele vai voltar aonde? No próximo Vingadores, no Doomsday ou no Guerras Secretas. E todo mundo aqui sabe que se ele tá em outro planeta, em outro lugar da galáxia, é uma baita referência a Guerras Secretas, que é onde ele vai simplesmente pegar no traje do Venom, meus amigos. Assim como aconteceu no Guerras Secretas dos anos 80. Pois é, galera. É isso, galera. Esse vídeo aqui já tá muito longo. Eu vou encerrar por aqui. Não se esqueça mais uma vez de jogar até no like, se inscrever, me seguir no Instagram, compartilhar esse vídeo aqui para seus amigos que são fãs do Homem-Aranha, fãs de super-herói, fãs da Marvel. É isso, falou e até a próxima.